gostoso, porque não tem como eu falar de impossível se eu não falar de fé. É verdade. Não tem como eu falar de impossível no Evangelho se eu não falar de obediência. Não tem como eu falar de impossível aqui nessa noite se eu não falar de promessa. Fica longe nós vivenciarmos o impossível de Deus aqui, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos promessa, se nós não tivermos obediência, se nós não tivermos propósito. Fica difícil de se estabelecer uma vida ministerial e uma vida da igreja sadia. Porque aqui nessa noite nós viemos aprender com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela vai nos dar um entendimento de que eu não posso fugir do contexto, amém? Eu não posso fugir do contexto, mas eu quero relatar para os irmãos, porque Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo de número 37, ele vai especificar o nascimento de Jesus. Então, quando acontece esse texto aqui, e quem produz e quem pronuncia essa palavra aqui, é o próprio anjo do Senhor que vem trazer a resposta a Maria, e ele vem falar assim, ó, porque para Deus nada é impossível. É o anjo que vem trazer, e é o anjo que fala essa fala, ele que fala esse texto. E antes de entrarmos nesse texto, eu preciso falar para vocês que aqui o anjo no 6º mês, ele vem anunciar a vinda do Messias, aquilo que já foi predito pelo profeta Isaías, pelo profeta messiânico. Lá em Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14, a Bíblia vai nos relatar que uma virgem iria dar à luz ao menino, e o nome desse menino seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco ontem, Deus conosco hoje, Deus conosco amanhã. Se você pode levantar as suas mãos para o céu, você pode glorificar, porque durante 17 anos Deus nunca desamparou essa igreja. No seu tempo do seu ministério, mas Deus nunca te desamparou. Tristeza vai ter solidão, vai ter choro, vai ter tudo, mas a alegria do Senhor é a vossa força. Pois bem, muitos relatos que o Messias iria vir, e muitos relatos da profecia messiânica que Jesus Cristo iria vir. Então Isaías foi um dos profetas messiânicos, e o último profeta foi João Batista, que apareceu no deserto da Judeia pregoando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus chegou. Então eu quero trazer o entendimento para a igreja aqui nessa noite, porque antes nós falarmos que tudo é impossível, para nós que estamos nos evangelhos, para nós que somos uma igreja viva, fortalecida, fervorosa, para nós nada é impossível. Aquilo que era impossível se tornará possível, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo. A palavra do Senhor é grandiosa, é de se arrepiar. E a palavra do Senhor vai nos instruir que dentro desse contexto, quando o anjo aparece para Maria e fala que ela era agraciada e bendita entre as mulheres, que ela iria gerar e ela dará um filho, e quem vai trazer essa notícia é o anjo. Repare bem, quem vai trazer a notícia da vinda do Messias de Cristo é o Espírito Santo. Então aqui dentro desse contexto, o Espírito Santo ele só vem para trazer a notícia. Ele só vem para trazer a notícia. E isso vai me chamar a atenção, porque quando o anjo ele chega para Maria, Maria está despojada, ou seja, prestes a casar com José, era noiva praticamente, porque ela já tinha um compromisso. E no Evangelho, na nossa vida ministerial, na nossa vida, no Evangelho, Deus nunca chama a pessoa desocupada. Ela estava compromissada. Eu lembro disso quando nós paramos para reportar 1 Samuel capítulo de número 16, quando Deus fala para Saul, fala para Samuel: vai lá, até quando terás dó de Saul? E fala assim: vai lá na casa de Jessé e unge. Tem um lá que é meu escolhido. Então Samuel, ele pega o chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, chega lá na casa de Jessé, ele vê pela aparência o primeiro filho, mas não era aquele primeiro filho que era para ser escolhido como rei. E quando ele chama todos para sacrificar, para fazer o sacrifício, ele fala assim, ó, só vamos sentar à mesa. Está faltando mais algum filho? Sim. Aí fala assim, quem é? É aquele que está lá no campo, Davi, o menor da casa. Então manda chamar, porque nós só iremos sentar à mesa quando ele chegar. Ou seja, só iremos fazer o sacrifício quando ele chegar. Amém?
Então, quando ele relata esse contexto, chama-se Davi, Davi se apresenta, e o próprio Deus fala para Samuel: é este o meu escolhido. E quando ele unge a Samuel, o próprio Espírito do Senhor se apodera sobre a vida de... Quando ele unge a vida de Davi, o Espírito do Senhor se apodera sobre a vida de Davi. Aleluia, Deus. Lembre-se, tinha 7 irmãos dentro da casa, mas o que estava com compromisso no campo, Deus mandou chamar. Meu Deus, aleluia. Você pode parar para observar esse capítulo número 3, versículo 1. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, atrás do deserto. A Bíblia vai falar que é atrás do deserto, versículo 1. Se no deserto é difícil, imagina atrás do deserto. É muito mais difícil. É verdade. Então lá nesse exato momento é que ele vai ver a sarça ardente e a vocação que Deus chama ele. Amém. Então Deus não chamou pessoas despreparadas. Deus não chamou pessoas que não querem nada com a obra. Deus chama as pessoas que têm compromisso para zelar pela obra. Oh, glória a Deus. Aí a palavra do Senhor vem nos reportando. Deus chama as pessoas capacitadas, Ele vai capacitando, Ele vai dando autoridade, Ele vai dando ousadia, Ele vai dando unção, Ele vai revestindo com o teu poder. E no decorrer da caminhada, nossa caminhada nunca é mel, mas às vezes é fel. Só que eu tenho que parar para observar esse texto. Porque quando Ele chama Maria, e nós paramos para observar, teve muitas pessoas que ouviram a profecia que o Messias iria vir e não conseguiram alcançar. Hebreus capítulo 11, versículos número 39 vai falar que alguns não conseguiram alcançar, teve o testemunho, a fé, mas não conseguiram alcançar a promessa. Essa promessa que Hebreus capítulo 11, versículo 39 está falando, é a vinda do Messias, ou seja, a sua existência terrena, o seu período terreno. Alguns não conseguiram alcançar, mas teve fé. Aleluia, Deus. E creu que o Messias irá vir. Então nessa noite, esse ministério aqui está de pé, porque primeiro, Cristo é o cabeça. Segundo, tem pessoas orando, tem pessoas jejuando, tem pessoas consagrando. Agora, reportando para mim e para a sua vida, você está aqui nessa noite, porque Jesus Cristo te resgatou de um charco de lodo, colocou seus pés firmes sobre a rocha, porque a sua avó orou, o seu pai orou, a sua tia orou, a minha mãe orou. Então, se nós estamos aqui, nós estamos desfrutando algo que o Senhor preparou para nossas vidas. Oh, glória a Deus. Se nós estamos aqui, nós estamos desfrutando por alguém que lá atrás orou, por alguém que lá atrás fez campanha, por alguém que lá atrás fez propósito. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque o bom Deus nos concedeu misericórdia. Glória a Deus. Amém. Verdade. Louvado. Seguindo o texto. Então, Deus não chama pessoas desqualificadas, mas Ele capacita e chama aquelas pessoas compromissadas. Bem, verdade é que eu vou trazer esse texto primeiro, Salmos de número 140 ou 44, escolha 44. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja. O salmista vai dar 2 detalhes aqui: mão e dedo. Ele poderia muito bem falar só sobre mão, porque a mão já inclui já os dedos, mas ele vai especificar: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para as guerras e os meus dedos para a peleja. Tem peleja que nós entramos que não precisamos usar espada. Tem peleja que nós entramos que não precisamos guerrear, bater, discutir, nada disso. Mas tem peleja que nós entramos que basta só nós orarmos, só nós jejuarmos, só nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Que é o exemplo, 1 Samuel capítulo de número 16. Assim como Davi já é ungido, já é ungido, e o Espírito do Senhor se apodera sobre ele, um Espírito da parte do Senhor toma a vida de Saul e manda que chame alguém para tocar a harpa, para que aquele espírito imundo venha a se retirar. Obrigado. Aleluia, Deus. Presta atenção numa coisa aqui. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Se Saul tinha um espírito imundo da parte de Deus,
E aquele chama-se um tangedor, ou seja, alguém, um músico que tocasse harpa. A harpa, ela se toca com os dedos. Então tem guerra que o mal vai ter que sair apenas com o toque suave dos modelos. Já viu quando você está em casa, limpando a casa, você está no seu serviço e você vê aquele hino assim na sua mente, se você começa a louvar em espírito, aquele é o próprio Espírito Santo de Deus te dando direção, te dando orientação, que você está travando uma guerra espiritual naquele exato momento. E aquele louvor que está no meu consciente, que você vai adorando, que você vai glorificando, cada cadeia são quebradas. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja minha rocha, dessa minha mão para pelejar os meus cheios para a guerra. Então Davi tocava a harpa, aquele espírito imundo se apartava da vida de Saul. Oh, glória a Deus. Eu tenho algo para dizer nessa noite aqui. A vida nossa no Evangelho é uma vida de alegria, é uma vida de gozo, é uma vida fervorosa, é uma vida que Deus fala conosco, é uma vida que Deus nos usa. Só que eu preciso falar para você que nessa noite, que o impossível vai se tornar possível na tua vida quando você crê e quando você tiver fé. Hebreus capítulo 11, versículo 39, o versículo que eu tinha falado antes. Alguns não alcançaram essa promessa de ver o Messias, de ver Cristo encarnado, mas eles guardaram a fé. E muitos de nós temos se desviado, perdendo o controle da situação porque falta fé. Porque Hebreus capítulo 11, lá no seu versículo 3 ou 4, se não me falha a memória, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, é verdade. Temos que buscar a Deus, temos que chegar mais a Deus, temos que crer em Deus. Pastor, mas a minha vida está difícil, o meu marido não é convertido, a minha esposa não é, eu estou desempregado. Eu não quero saber disso, eu quero saber que você tem fé para buscar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É possível. Glória a Deus. Quando tudo se torna difícil, Oh, aleluia. o poder de Deus começa a agir sobre as nossas vidas. Glórias, aleluia. Quando tudo se torna difícil, o poder de Deus vem sobre as nossas vidas. Agora presta atenção. Quando o anjo fala com Maria, ele fala assim: irá conceber um filho, e se você dar lá o nome dele, você conceberá um filho. E quando o anjo fala isso para ela, e ela vira para o anjo e ela fala assim: como que se dará isso? Como que se dará isso? Na nossa vida, no campo da fé, não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. O livro de Tiago vai tratar isso muito bem. Não pode ter dúvida. Se tiver dúvida, não é fé. Não é fé se tiver dúvida. No campo da fé, na atmosfera da fé, não pode existir dúvida. E Maria vira para o anjo e fala assim: ó, como se dará isso? Aí o anjo fala para ela: e descerá sobre ti o Espírito Santo, que irá fazer você gerar. Então eu tenho a palavra para a tua vida aqui nessa noite. Descerá sobre ti. O anjo vem trazendo notícia, mas quem vem trazendo milagre é o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite eu tenho uma palavra muito linda para te dar. Eu tenho a palavra para profetizar sobre a tua vida. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, ou seja, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo de Deus. Ele vem trazer essa palavra. O Espírito Santo traz a notícia. Mas quem gera o propósito em Maria é o próprio Espírito Santo de Deus. E o texto pode falar que Mateus capítulo 19, versículo de número 16, Jesus vai chegar para o seu discípulo, daquele texto jovem rico, vai falar assim lá no finalzinho: olha só, aos homens isso é impossível, mas para Deus
Nada é impossível. Ou seja, ele está falando a respeito de salvação. Não tem como o homem auto se salvar. Não tem como o homem auto se beneficiar. Ou seja, não tem como ele ter um entendimento. Hoje está alegre, amanhã ele está triste. Hoje ele está triste, amanhã está alegre. Ou seja, só quem pode ter o controle sobre a vida dele é o Espírito Santo de Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. E quando o impossível se tornar difícil, Deus entra com poder e glória sobre as nossas vidas. E lá no versículo de número 36, quando